Então, boa tarde a todos os que nos acompanham lá em casa, através das redes sociais do DST Group. Hoje estamos aqui numa conversa muito especial para falarmos da noção de tempo, da noção de espaço de culto, com dois elementos da nossa família, podemos dizer assim, com o arquiteto Nuno Capa e com o Rui Madeira, diretor artístico da Companhia de Teatro de Braga, que fazem todos parte da nossa família, inclusivamente temos feito em conjunto temos trabalhado em conjunto em várias propostas. Esta conversa que hoje estão a assistir teve um tempo prévio de preparação e outras conversas, e eu vou começar precisamente por passar a bola ao Rui Madeira, salientando que nós temos aqui umas imagens de alguns espetáculos e também de uns projetos de arquitetura do Nuno Capa, nomeadamente a Capela, que foi premiada, e que em algum momento, se for oportuno mostrar, poderemos mostrá-lo. Dizer-lhes só isso a ambos. Rui, na conversa prévia que tivemos, disseste uma coisa que eu apontei e que eu acho que era bonito começarmos por aí. Nesta noção de tempo e de espaço de culto, conversávamos sobre o que é a noção de espaço de culto para cada um de nós, e tu disseste que o palco era um local de culto, um local de transcendência. Como é que para o criador, como é que do ponto de vista do criador, da pessoa que vai para o palco, como é que ele encontra esse espaço de culto e como é que ele consegue que para os públicos exista ali também uma partilha desse espaço de culto e que essa noção de tempo desapareça, prevalecendo eventualmente uma ideia de silêncio. Boa tarde ao Nuno e a ti, Helena, e dizer-vos que é um prazer estar neste debate e noutros. Às vezes nós não encontramos a calma e o silêncio necessário no fim destes dias todos agitados. Mas eu vou responder à tua questão do seguinte modo. Para mim, como criador teatral, o teatro, o espaço físico de teatro é necessariamente um espaço de culto. E o palco, no teatro, o palco é, talvez, para podermos criar algum paralelismo, alguma similitude com o cidadão comum, o palco é o altar, seja qual for a religião. É o lugar. E na nossa formação judaico-cristã, é aí que nos é transmitida toda uma base identitária para nós, que tem a ver com uma ideia de tempo, de intemporalidade até, que a Igreja Católica é um exemplo. E, portanto, um padre numa prédica ou numa homilia pode falar de tempos diferentes, falando do tempo. O palco é um lugar de culto para o criador teatral, porque é um lugar de transcendência, é um lugar onde tudo pode acontecer, e é um lugar, e isto é que me interessa, é um lugar onde as pessoas necessitam de acreditar. As pessoas necessitam de acreditar. Não se passa para a transcendência sem um acreditar. Estou a falar, neste caso, da criação artística, podia falar de outras da criação no geral. E esse acreditar é que faz com que haja, digamos, essa transcendência e esse milagre. Quer dizer, nós conseguimos ou não conseguimos levar um espectador a pensar que se um ator, num determinado momento, num tempo específico, sobe para uma cadeira, pode estar a subir uma montanha. E é verdade. E isso torna-se verdade. E o público entende essa verdade. Sim, é mais do que a fisicalidade, é mais do que a fisicalidade, é mais do que o ato em si. Há mais do que fisicalidade, há mais do que a palavra, embora a palavra seja fundamental, mas há toda uma espécie de ritualização
nessa relação comunicacional em que cada momento ou cada elemento que está, por exemplo, no palco, uma cadeira, que é um conceito, ou uma outra coisa, como uma mesa, se transforma e tem essa capacidade de se transformar e de se tornar credível sendo outra coisa, passando a ter outro conceito. Uma cadeira pode ser uma montanha, como uma mesa atravessada por cima da tampa pode ser uma ponte. E, portanto, essa forma de fazer acreditar num tempo específico e num lugar específico é a criação. E sendo a criação, é o espaço onde isso acontece, que é um espaço neutro, digamos assim, mas que tem, e aí há uma aproximação também àquilo que é a nossa realidade crística, tem um valor, tem como é que eu posso dizer? Há uma ritualização do espaço. Nós entramos numa igreja, de certa maneira, à espera de ritualizamos-nos, e num teatro, quando o público é um público experiente, é um público habituado a essa ritualização, também espera que no palco haja essa transcendência. E é aí que está para mim essa ideia mais sintetizada entre o lugar de culto, a ideia do lugar do culto e a importância do silêncio e da palavra. Não sei se consegui responder. Acho que sim, acho que deste um excelente modo para avançarmos. Nuno, estava a ouvir o Rui no espaço da transcendência, enquanto arquiteto, e falando concretamente, se quiseres, depois do desafio da capela. Enquanto arquiteto, como é que é o desafio de projetar à partida, não é? Um encenador, um ator, à partida projeta, ou pensa, ou prepara um espaço de culto, não é? O tal espaço da transcendência de que falava o Rui. Como é que para um arquiteto é projetar, pensar um espaço que se vai inclusivamente autodenominar de capela, de espaço de culto? Como é que se faz esse desafio? Que mecanismos é que tu ativas ou que ativaste dentro de ti, no teu trabalho como arquiteto, para corresponderes ao desafio autodenominado à partida? A capela insere-se numa base de culto religioso, uma escala mais pequena que uma igreja, e esta capela em especial se reduziu quase à ocupação e à utilização de uma pessoa. Mas qualquer espaço a partir de religioso ou de reflexão religiosa já é criada com a base de propósito para conseguir atingir realmente um recolhimento e uma transcendência. E são criados espaços maior ou menor escala para que haja um recolhimento individual, não é? Que se sinta a relação entre uma humildade e alguma austeridade que a arquitetura pode impor. Como é que isso depois se traduz no processo criativo de uma capela que se reduz quase à escala mais pequena possível? É através da simplificação desses dois espaços, o individual e aquele que se vai contemplar. E aqui houve uma separação, no caso da capela houve uma separação, que é o espaço onde se sente e onde se vai refletir, onde há o recolhimento, e aquele que nos vai levar à contemplação, onde vamos olhar, onde vamos estar em silêncio, não é? Estar em silêncio como meditação, concentração. No fundo, não é muito diferente de um espaço religioso tradicional ou clássico,
Não há a dimensão de uma prática litúrgica, não é? Em que tem um princípio, em que tem um fim. Aqui o processo criativo foi representar, tal como noutra peça arquitetónica qualquer, tal como noutro espaço arquitetónico, foi representar essa separação entre o que é o recolhimento individual, que é a pessoa, que é o homem, que a arquitetura lida com isso, não é? A arquitetura cria espaços artificiais de maior ou menor escala, no fundo, para as pessoas, não é? Para a sua vivência. E, de um lado, aquilo que é o mais humano, o indivíduo, e, por outro lado, representar aquilo que possa ser o mais sagrado, aquilo que nós vamos contemplar ou aquilo que vamos refletir ou meditar. Não é? Neste processo foi simples, foram utilizados, foi pensado como levar a escolha de materiais ao mais essencial, à pureza do material, à pureza da forma, a industrialização até do processo por estarmos num ambiente industrial. Foram criados aqui o tempo é dado por um ritmo de elementos industriais, temos depois uma forma, temos um material mais simples e depois temos uma relação de luz no espaço, luz e sombra, não é? Essa imagem permite-nos perceber realmente os dois lados vistos do interior. Portanto, na perspectiva de quem ocupa o espaço, aquilo que vai contemplar, não é? Aquilo que vai refletir, para levar ao tal estado de transcendência que será através de uma meditação ou de um recolhimento. Agora, a arquitetura também é feita por um percurso, não é? A arquitetura é feita por aproximação, por chegar, pelo espaço exterior, o espaço interior. Nós marcamos esta capela, um percurso que divide, interrompe a sequência desses ritmos, dessas peças industriais, desses módulos industriais, e esse percurso que parece ter uma continuidade para além da própria peça, marca-nos essa entrada. Marca-nos uma entrada para um lado e para o outro, onde se vai passar algo realmente mais tenso aí dentro. O processo criativo, enquanto arquiteto, o meu espaço de culto, ou a forma como eu consigo, de alguma forma, levar o meu processo criativo à reflexão, à minha própria reflexão à minha meditação, não é? Passa muito pelo desenho, passa muito por simular e reduzir estes elementos, estes excessos, e realmente é aquilo que se percebe nesta capela. Algo que está estável, ocupa um espaço, tem o seu espaço próprio, parece estar sossegada, não é? Parece estar ali a não provocar, de alguma forma ocupa de um espaço em equilíbrio, em silêncio. É um percurso, é um processo, tem que se habitar, tem que se percorrer, isto para depois despertar a cada um diversas sensações. Aquilo que se calhar que esta peça de arquitetura traz nesse percurso, nessa entrada e nesse espaço, é que traz o espaço exterior para o interior, para essa separação entre o que é o mais humano e o mais sagrado. É que abre-se a um caminho que está marcado no seu interior. Portanto, se chover, vai-se sentir a chuva, vai-se sentir o frio, vai-se sentir o sol, ou se tivermos a sorte de nevar, vai trazer alguma beleza para o espaço interior.
E o processo criativo é este, é tentar juntar tudo que é o meio, tudo que nos envolve, tudo que na própria vida cotidiana nos pode transcender, de uma forma simples. Sim. Agora tinha uma pergunta para o Rui, mas o que vale é que a Raquel depois vai editar isto tudo, não é? Vai ter trabalho a editar, pegando aquilo nisto que tu disseste da relação de trazeres do exterior para o interior. E eu acho que esse é o grande desafio daquele objeto de... Acho que esse é o grande desafio daquele objeto de arquitetura, é que no fundo ele convida-nos, a todos nós que frequentamos o campus, a desligar-nos do mundo lá fora para entrarmos no mundo connosco mesmos, mas no fundo traz o mundo lá fora como para dentro do espaço. Tem essa particularidade, essa intencionalidade, essa dupla intencionalidade que é interessante. Rui, eu estava aqui a pensar no que disse o Nuno. O teatro faz o contrário, ou seja, o objetivo do teatro é quando as pessoas entram para o seu espaço de culto, não é? Para ver o seu espetáculo, não é? Eu falo na minha perspectiva pessoal, para mim ver um espetáculo é como frequentar um espaço de culto, por isso é que antes de toda a cultura, todas as formas de apresentação de cultura serem canceladas nos seus formatos presenciais, eu ia praticamente todas as semanas, como há pessoas que vão à missa todos os domingos. É uma espécie de culto. O objetivo do teatro é o contrário, eventualmente, deste espaço de arquitetura. É as pessoas desligarem, ou não, ou é ativar os sentidos com a relação com o mundo lá fora. Nós estamos sobre uma matéria complexa. Eu não vejo, eu não penso que o ato criativo de um arquiteto, de um pintor, de um ator, eu queria colocar-me na posição que verdadeiramente tenho, que é de diretor de atores, de encenador. Eu não considero que haja muita diferença. Há domínios, porque são áreas diferentes, mas os processos em si, penso que buscam o mesmo. Não estou a falar daquela coisa que é todos buscamos o belo, não é isso. Mas a questão é, porque teríamos que ver o que é o belo, porque a questão é, do ponto de vista, essa semelhança, para chegar lá os processos sejam diferentes e há criadores que verbalizam ou podem, digamos, ter uma noção ou explicar ou verbalizar de uma forma muito prática, muito concreta, muito objetiva o seu processo. Eu falo de duas pessoas que eu admiro pela forma como explicam o processo. Uma delas é a Maria João Pires. Entre os vivos, a Maria João Pires. Ouvi-la falar do seu processo de criação é uma aprendizagem única. E havia uma outra pessoa com quem eu aprendi também, porque tinha essa capacidade já morreu, era um toureiro chamado Zé Júlio, que era primo do Soeiro Pereira Gomes, e que também entendia a sua arte, uma arte, e conseguia explicá-la de uma forma fantástica. E nem todos os criadores têm capacidade para falar do seu processo, conhecendo, dominam, mas dominar cada momento do processo e saber a que é que isso corresponde. Porque essa é uma questão muito séria, do ponto de vista do criador. É o domínio do processo e o entendimento. Há pessoas que podem não saber verbalizá-lo, mas dominam-no. E há pessoas que o dominam menos e têm dúvidas sobre isso. E eu queria dizer, portanto, que aquilo que o Nuno disse sobre essa disrupção, de criar essa descontinuidade, por exemplo, de jogar o interior e o exterior, de perceber o espaço na sua globalidade e o tempo de alguma maneira, eu não vejo diferenças, por exemplo, entre aquilo que eu procuro
e aquilo que ele disse. E penso, por exemplo, para justificar isto, penso, por exemplo, que olhando para aquela bela obra da capela, aquilo que ele disse está lá, e porque há aqui um aspecto que eu acho que é muito importante, é que é um lugar de culto. O palco é um lugar de culto. O teatro, o lugar do espectador, pode ser um lugar de culto, mas são coisas distintas. O lugar do arquiteto ao pensar, ao tornar essencial, ao depurar, é um lugar de culto no seu aspecto criativo, no seu momento criativo. Depois há um outro aspecto, é aquele equipamento, aquele modo, aqueles no lugar, provocam, ou a ideia é ou não, provocar também, naqueles que ali vão, um lugar, num tempo e num espaço que os obrigue também a uma reflexão interior, a uma interioridade nos tempos que correm. E é por isso que eu acho que na arquitetura como no teatro as coisas são evolutivas. Não se faz hoje teatro da mesma maneira que se fazia há 50 anos atrás e há muito menos há 100. E a arquitetura também se transforma, também tem, porque a sociedade implica isso. Mas há dois aspectos nesta questão. Eu preocupo-me com o meu lugar de trabalho, o lugar e o tempo de trabalho, num espaço que eu considero de transcendência, que às vezes se domina melhor ou se domina pior, mas tal como o pintor, às vezes a mão e a tinta cai na tela e se transforma, como um escritor começa um livro e os personagens é comum dizerem que tomaram conta de si. Isso também acontece em todas as artes. Depois é preciso ter essa noção se consegues ou não dominar isso. E portanto, até como um poeta trabalha um poema. Ora, depois há um resultado. O resultado desse teu trabalho continua a não ser, ou não, a obrigar aquele que tem hábitos de frequentá-lo a virarem-se para si, ou a repensarem-se, a refletirem-se. E eu penso que esse é o exemplo final, essa é a razão final da obra de arte. É o público, é o espectador. Nós hoje vivemos num tempo que é diferente, apesar de tudo, dos anos 70 ou dos anos 60, ou até, se calhar, dos anos 80. Nas artes do palco isso é muito claro. Nos anos 80 as pessoas achavam que o teatro tinha que ser de massas. Hoje de massa são os festivais de rock. O teatro como arte de palco hoje não é de massas, é cada vez de públicos mais menores. Mas atenção, um espectador de teatro hoje se calhar vale mais do que 200 espectadores há 30 anos atrás. E isso obriga a toda uma reflexão, obriga a toda uma alteração, a disrupções. Hoje vivemos, o teatro está fora do palco, está fora do teatro. As pessoas hoje produzem-se com um espetáculo. A rua é um espetáculo, antes da pandemia, claro. A rua é um espetáculo. Ora, há um momento em que é necessário olharmos-nos de frente sem medo, sermos um outro espelho. E o teatro hoje busca isso. E é aí que eu digo, busca essas catarses, podemos dizer, busca essas rupturas, busca a busca de um tempo, busca o encontrar na forma como dizes a palavra, como valorizas a palavra, como usas o corpo, numa situação e em organizando, se quiseres, como é que se diz, um abecedário, uma linguagem que está para além da palavra, está para além do corpo, está para além do tempo que nós estamos habituados a usar no dia a dia, mas conforma toda uma comunicação que depois é preciso do outro lado haver também
uma identificação, quer dizer, é preciso também haver uma percepção, uma necessidade de compreensão. E é aí que eu digo, essa necessidade de compreensão é também garantida pela natureza do espaço global. No caso da capela, no caso de uma igreja comum, no caso de um teatro. E era isto, quer dizer, a coisa não é fácil de... Eu penso para terminar, que uma coisa é o ato criativo, que busca a transcendência, e a outra é o resultado do objeto criado, do ponto de vista artístico, que deve obrigar, ou de alguma maneira deve obrigar, ou deve conduzir o espectador à busca do essencial e à revelação de qualquer coisa para a qual ele não está desperto. Nuno, eu estava aqui a pensar nesta noção do tempo e do espaço, e na forma como o tempo e o espaço da arquitetura guardam coisas e também guardam as nossas encenações de vida. E estava aqui sobre este livro do Alain de Botton, A Arquitetura da Felicidade. Ele tem a dizer aqui uma coisa muito interessante sobre a casa. E eu assim queria te fazer uma pergunta sobre isso, e vão-me permitir a leitura. E então diz aqui, o texto é muito bonito: a casa foi se tornando uma testemunha informada, foi parceira das primeiras seduções, assistiu à realização de trabalho de casa, observou bebés de coelhos acabados de chegar do hospital e foi surpreendida à meia da noite por longas conversas murmuradas na cozinha. Viveu noites de inverno em que as suas janelas estavam tão frias como pacotes de ervilhas congeladas e crepúsculos em pleno verão, em que as suas paredes conservavam o mesmo calor que o pão acabado de cozer. Ofereceu refúgio, não só físico, mas também psicológico. Foi um guardião de identidade. Ao longo dos anos, os seus proprietários regressaram de períodos em que estiveram fora e, ao olharem à sua volta, recordaram quem eram. As lajes do resto do chão transmitem serenidade e uma elegância antiga, enquanto a regularidade dos armários de cozinha apresenta um modelo tão intimidatório de ordem e disciplina. A mesa de refeições, com a sua toalha encerada brilhante, com grandes renúnculos amarelos, sugere uma erupção de irreverência que é posta em destaque pela austera parede de cimento que lhe está próxima. Ao longo das escadas, pequenas naturezas mortas de ovos e limões chamam a atenção para a complexidade e a beleza das coisas do cotidiano. Numa saliência por baixo da janela, um boião de vidro com centauras ajuda a resistir à tendência para a melancolia. No andar de cima, uma sala estreita e vazia proporciona um espaço para congeminar pensamentos recuperadores, com a sua claraboia com vista para as nuvens que correm velozmente por cima dos guindastes e das chaminés. Embora nesta casa possam faltar soluções para muitos dos males dos seus ocupantes, os seus compartimentos apresentam, contudo, provas de uma felicidade para o qual a arquitetura deu o seu nítido contributo. Como é que é? O que é que tu sentes quando planeias algo, não é? Dentro daquilo que é o teu espaço criativo, o teu silêncio, e depois voltas a esse lugar e percebes que aquele lugar eventualmente já não é teu, mas que é outra coisa. O que é que tu pensas disto que diz o Tom? O espaço nunca é meu. O espaço que eu crio nunca é meu. Ou seja, provavelmente sou dos primeiros habitantes desse espaço, o primeiro utilizador desse espaço, como são quem o constrói, que o faz nascer. A arquitetura guarda histórias, conta histórias, desde o processo, desde o momento da construção. Quem o constrói tem histórias lá dentro, não é? E guarda histórias, guarda erros, guarda pequenas coisas que podem ser contadas e se podem revelar. Com o tempo, mais acontece, porque há a degradação dos materiais, há a própria relação de quem utiliza, de quem habita, se dá bem com a arquitetura ou com a construção, não é? Se a estima ou não estima, se sente necessidade de alterar ou não.
E os próprios materiais, no tempo, também vão guardando como uma pátina especial, vão guardando e vão contando esse tempo. Agora, a arquitetura, ou o que resulta da arquitetura, são as construções, e as construções e os seus espaços, os seus percursos criam emoções, não é? Que têm que ser vividas no local. Nós podemos registar a arquitetura através de fotografias ou vídeo, mas são mais ou menos composições gráficas de quem está a realizar essas fotografias e esses vídeos ou desenhos. A arquitetura, tal como o teatro, é para ser vivida lá no local, no palco, no seu espaço próprio. E há emoções, e há detalhes, e há momentos que são específicos de se viver no próprio ambiente, de se viver no próprio espaço. A capela é um exemplo disso. Há situações na capela que não se podem, que estão preparadas, que estão encenadas, que não se conseguem registrar na fotografia. O momento de entrada, com a própria inclinação que o Cristo tem, vai criar, em algumas pessoas sim, outras não, mas vai criar sensações e emoções, não é? Ou se gosta ou não se gosta, a forma como Cristo pode acompanhar até ao momento de estar sentado, pode fazer com que a pessoa se sente ou não. Não é? Portanto, há estas histórias, há quem consiga interpretar isso e quem não consiga. Suponho que a maioria das pessoas consegue interpretar isso. Portanto, é um pouco como ao teatro, podemos ver gravado, podemos ver, se calhar até com mais detalhe no registro da gravação, mas tem que ser uma experiência, tem que ser vividos, tem que se tocar nos materiais, tem que se sentir os cheiros, tem que se ouvir os passos, tem que se suar até chegar lá, há um caminho, há um esforço maior ou menor. É sem dúvida, a arquitetura sem dúvida guarda histórias, cria histórias. Rui, estás-nos a Elas ou ouvir? não. Rui, estás-nos a ouvir? Olha, ótimo. A primeira frase era: a casa foi-se tornando uma testemunha informada. Rui, a dada altura, uma companhia, como a Companhia de Teatro de Braga, que tem um núcleo de atores residente, que é como há muito tempo, não é? Que é como se fosse uma família. A casa do teatro, a casa de ensaio, a casa de apresentação, é uma testemunha informada. Como é que se encontra o espaço de silêncio de cada um? É como uma família grande, não é? Em que estamos sempre juntos e que nos conhecemos profundamente. Como é que se encontra o espaço de silêncio de cada um no meio desta família que está sempre junta e sempre em tantos espaços de partilha? Pois, a pergunta é muito inteligente, mas deixa-me dizer-te uma coisa. Talvez seja exatamente não considerando a companhia uma família. Porque, eu explico porquê. Porque é verdade que a companhia, pelo seu próprio conceito de companhia e estrutura, tem elenco fixo e tem pessoas que estão desde o início. Atenção, nós temos na companhia, não só nos atores não até, talvez só eu e absorvo quando vem, mas no núcleo artístico da companhia temos pessoas que estão na companhia há 40 anos, no caso do Péssimo, do Acácio, da Manela Bronze, etc. Mas a questão é que nós temos que ter esse cuidado, não é? E o ato criativo é, pela sua natureza, libertário, liberto, livre. E, portanto, quando nós, ao fazer mais um trabalho, um espetáculo é um projeto em si, que se esgota no fim desse espetáculo estar feito. E isso permite nós, até porque trabalhamos com textos, a palavra, o valor da palavra é para nós ontológico, fundamental. Nós desenvolvemos toda uma imagética a partir da
palavra. E isso implica que nós procuremos, de alguma maneira, essa transcendência, por exemplo, numa dinâmica interna do texto. Eu estava a ouvir o Nuno, estava-te a ouvir a ti e estava a pensar no Paul Claudel, que diz enfim, que foi um homem com uma vida muito diversa e que já na maturidade se preocupou com a questão crística, com a ciência crística. E diz que descobriu isso, aproximou-se de Deus quando um dia entrou na Catedral de Notre-Dame e num pilar, junto a um pilar, descobriu essa revelação. Se nós pensarmos no Claudel, que dizia depois que qualquer espetáculo de teatro tem que mostrar a fragilidade inerente ao ser feito pelo homem, e que um espetáculo muito acabado, ou muito agora, podemos dizer filmado, como o Nuno há bocado disse, não quer dizer que seja a essência, mas essa essência do trabalho teatral com o público deve ter a fragilidade do humano. Mas, por outro lado, o Claudel, também todos conhecemos a história do Claudel relativamente à irmã, que era uma mulher fantástica, que era tão boa escultora como ele, mas que, de alguma maneira, ele cilindrou, chamou-lhe doente mental, meteu-a em situações difíceis para não andar com Rodin, por causa da relação dela com o Rodin. Portanto, temos aqui, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que o ato criativo, às vezes, é libertário, mas, ao mesmo tempo, é muito violento. É muito violento entre as pessoas, se for um trabalho coletivo, porque não há trabalhos de criação coletivos, também eu não acredito nisso, mas pronto, implica outras pessoas, ou é violento para a pessoa mesmo, sozinha. E isso, a ideia da casa neste contexto, por exemplo, falando de uma questão concreta, a companhia sente-se muito melhor a criar fora do teatro-circo. O teatro-circo, enquanto catedral, isto parece que é contraditório com tudo aquilo que eu disse. O teatro-circo, enquanto catedral, para nós funcionou melhor quando estava por restaurar, porque nós podíamos usá-lo de uma forma em que era um teatro clássico, mas tão velho e tão escaqueirado que nós podíamos romper os códigos de utilização, depois de estar e que nós tanto contribuímos para que seja assim, porque entendemos o teatro-circo como uma catedral da cidade, mas a companhia, enquanto estrutura criadora, nós não precisamos do teatro-circo para nada. Se estivéssemos num hangar, estávamos melhor. Estás a ver? Portanto, essa ideia de casa é também uma ideia... eu percebo o que está aqui dito. O teatro-circo mantém uma aura, uma atmosfera que quando entras ali, não há momento nenhum melhor para um diretor de atores como que eu sou, do que no dia da estreia, eu estar sentado na plateia, sozinho, no silêncio do teatro, a olhar para o espaço. Isso é, para mim, mais forte do que entrar numa igreja. Mas eu sinto que qualquer cristão que se preza também sente isso na igreja que eu posso sentir no teatro. Aí chama lugar de culto. A igreja, o teatro tem essa memória. As paredes daquele teatro têm essa memória. Tem esse feeling, transmite essa atmosfera. Porque lá estamos nós. Porque aquilo é um espaço de ritualização. Quer nós queiramos, quer não. O habitar o teatro-circo durante 100 anos, o teatro-circo, a morfologia arquitetónica do teatro, obriga a um funcionamento interno que, na verdade, é sempre igual. Pode-se mudar pequenas coisas, mas aquilo obedece a funções muito concretas, ok? E aí sim, aí temos essa ideia de casa que está presente, que faz memória, não é? Mas do ponto de vista do ato criativo, e eu volto ao princípio, o lugar do palco, que é uma caixa negra, vazia, que não tem fronteiras, que a luz confunde as paredes, é um lugar do mundo. É um lugar
que pode ser tudo, não tem fronteiras. E nesse aspecto é um lugar de culto. Estou a falar do palco, estás a ver? E sendo um lugar de culto, é um lugar de culto pela ideia de vazio, pela ideia de intemporalidade, pela ideia de sem fronteiras. Tudo acontece ali, em qualquer momento, com qualquer ritmo. Pode nascer um bebê, mas pode ser morta e assassinada uma criança. Num tempo seguinte, logo no minuto seguinte, não é? E esse lugar não é, esse lugar do palco não é o lugar da casa. Não é o lugar da casa, ok? Oh, Rui, eu queria aproveitar para tu comentares, para cruzarmos aqui os dois conceitos, não é? No fundo, um ato de criação, um espetáculo que ocorre num dito ou num lugar de culto oficial. Eu vou partilhar as imagens e queria que tu nos falasses destes espetáculos que eu vou mostrar, que nos contasse a história. Não sei se queres que comece pelo anúncio do Reis da Maria. Coloca onde quiser. E queria que nos falasses destes espetáculos e destes processos que ocorrem fora da caixa negra. Sim. Bom, este é um espetáculo que foi criado na Sé Catedral, a comemoração dos 800 anos da Sé Catedral. É o anúncio feito a Maria do Clodel. E é um texto que está hoje para mim muito atual, porque é também o do princípio da construção das catedrais e é o princípio da peste negra. E a personagem principal, a Maria, tem exatamente a peste que lhe foi pegada pelo arquiteto, e eu também já um pouco mais velho. E a peça busca exatamente uma ideia de redenção a partir de uma no fundo, do princípio da Idade Média. E foi essa a tentativa de nós procurarmos um discurso muito forte, porque o Clodel é muito exigente e muito forte do ponto de vista das contradições da alma, da cabeça, procurar aquilo nos momentos mais violentos da alma humana, procurar a paz, procurar esse lugar de evasão, mas ao mesmo tempo de revelação. E aqui esta árvore tinha uma função primordial, porque é no fundo a árvore onde começa a nossa formação crística. E no espetáculo no Oratório do Vento? Hã? Neste espetáculo aqui, na Oratória do Vento? Na Oratória do Vento estamos num outro caminho. Também estamos no princípio do cristianismo, no tempo dos anacoretas, onde começou, de facto, o cristianismo no Antigo Egito, no Egito, em Jerusalém, naquela zona, através da Maria de Magdala, que é o correspondente na nossa parte península solarenga do mar Mediterrâneo, a Maria Madalena. E é também uma busca, aliás, pensar que o tempo e a idade, mais tarde ou mais cedo, nós confrontamos-nos. Eu não sou, enfim, não sou agnóstico, não renego a minha formação judaico-cristã, mas preocupa-me cada vez mais também na criação e na minha vida com o que é que nós fazemos aqui, qual é o nosso lugar aqui, como é que nós nos refletimos. Este espetáculo, escrito por uma pessoa de Braga, o Vieira, o Luís Alberto Vieira, o Gil Alberto Vieira, é um texto fabuloso. O Gil Alberto Vieira, fabuloso, que nós fizemos um espetáculo entre esse passado arcaico ou aramaico, mais propriamente, da nossa história crística,
com aquilo que acontece hoje naquela zona, em Jerusalém, nas lutas entre as várias fações que no fundo, pelejam pelo mesmo Deus, mas de formas diferentes. E, portanto, é um confronto entre o passado e o presente, onde existem bombas e declarações de guerra, onde se assassinam pessoas no muro, junto ao Muro das Lamentações. Esse confronto é o espetáculo. Portanto, na busca, digamos, numa busca de uma ideia de paz, de um ecumenismo de paz. Eu confesso que hoje, do ponto de vista teatral, da minha pesquisa, eu preocupo muito com o dizer, com a palavra, com os ritmos, com os tempos, mas preocupa-me cada vez mais com essa ideia ecuménica de nós nos conseguirmos entender que vivemos todos na Terra, mas nem todos com os pés na Terra. E que a vida não tem princípio, meio e fim, que não há já uma psicologia que nos agarra num lugar e que nos transporta para outro. Estamos mais na ideia trágica no sentido grego, do fado, de nascemos com destino e somos vítimas desse destino portanto, estamos mais num ritmo que é mais da montagem fílmica, da montagem cinematográfica, do que propriamente de nós controlarmos o que quer que seja. Penso mesmo que é por causa de andarmos a tentar, durante séculos, controlar tudo, e hoje cada vez controlamos menos. E é por isso que estamos a viver a pandemia, é por isso que estamos a viver os cataclismos, e é por isso que estamos a viver a incapacidade de entender o outro, de ouvir o outro, de perceber o outro e de desvalorizar a vida. Portanto, essa é uma responsabilidade que eu, como criador, por exemplo, cada vez mais tenho. Não sei se sou entendido ou não, também não é essa a minha preocupação, porque senão seria tudo ao contrário. E penso que é nessas comparações, ou na pretensão de me comparar com outros criadores, que eu digo que não há muita diferença entre aquilo que é o lado efêmero da natureza do meu trabalho, com um lado mais perene, por exemplo, da construção de uma capela. O que existe são processos e razões diferentes e práticas artísticas e interesses artísticos diferentes de criação, de criações diferentes. Umas têm uma função, outras têm outra. A minha ideia do confronto do teatro como arte efêmera com outras artes que o não são. Porque isso pode ajudar sempre a esse lado mais efêmero do ato criativo, não é? Sim, nós hoje falamos da capela, que é um ato, que é um ato artístico que eu considero genial, mas porque nós estamos também a referir a toda uma experiência acumulada, de cultura acumulada sobre as catedrais, por exemplo, sobre o gótico, por exemplo, sobre o gótico, não é? E quem não souber, e o problema é que hoje os cidadãos têm que saber ler essas coisas. Hoje cada cidadão tem uma responsabilidade acumulada, porque nós não somos iguais às pessoas do século XIX. Hoje a informação chega de outra coisa. A cultura, a educação tem que ter outras preocupações. É por isso que eu dizia há bocado que uma pessoa hoje talvez tenha mais conhecimento do que 100 pessoas há 40 anos atrás. Tem essa responsabilidade. E, portanto, entendermos essas linhas do conhecimento, porque já não somos peripatéticos, a relação mestre-aluno já não é a do classicismo, perdemos isso, não é? E, portanto, temos que encontrar outras formas de nos conhecermos e de reconhecermos a razão por que aqui estamos. Nuno, para terminar, achas que a arquitetura nos territórios pode ser indutora da paz? Se a arquitetura pode ser indutora da paz? Não. Não, acho que a arquitetura não pode ser indutora
de paz pessoal, talvez, não é? Paz individual, talvez. Mas de paz, de uma forma geral, não é uma característica da arquitetura. Não é? Pode ser um resultado de a arquitetura vir a ser um resultado de um momento de paz ou o contrário. Acho que a paz é uma característica que os homens podem produzir ou não podem produzir, não a arquitetura. Não é? A arquitetura, se reduzirmos à sua essência, o espaço, o jogo do espaço e da luz e as sensações que possa provocar. Hoje a arquitetura não transporta mensagens ou signos ou que possam dar leituras que outros momentos a arquitetura trazia, com bastante elementos decorativos, figurativos. Havia sempre uma mensagem, uma carga de mensagem importante. Hoje a arquitetura reduzir aqui não no sentido de ficar mais pobre, até por contrário, por mais clareza de ideias que possa demonstrar, pelo seu minimalismo, simplicidade, jogo de formas, jogo de materiais. Portanto, não acho que seja uma qualidade da arquitetura. Eu estava-me a lembrar de uma conferência do António Pinto Ribeiro de há uns anos atrás, em que participei, em que ele falava da cultura e que a cultura tinha que, de facto, ser o projeto político e que só assim é que ela podia ser construtora da paz, que era o grande objetivo da cultura. Esse seria tema para uma outra conversa. Mas, de facto, ela é indutora de silêncios. Ela pode ser um espaço de culto, como o teatro pode ser um indutor, o teatro, a criação artística, quando participamos nela, quer como criadores, quer como espectadores, pode ser indutor de um silêncio, pode ser um espaço de culto, mas sobretudo aquilo que faz, eu acho que quando nós somos seres inquietos, há muito pouco. Podemos ter espaços de silêncio e podemos procurar os nossos espaços de culto, mas temos muito ruído sempre dentro de nós, no sentido positivo. E, portanto, queria-vos agradecer por serem dois seres ruidosos, inquietos, no sentido da inquietude, e com as vossas criações, com as vossas obras, tornarem melhores o nosso território, tornarem melhores as nossas vidas e acreditando que aquilo que fazem terá seguramente repercussões. Para se despedirem do público, qual é a vossa noção de silêncio? O que é o silêncio? Rui primeiro e depois o Nuno. Só as chamadas notas finais. Qual é a tua noção de silêncio? Eu acho que já disse, vou corroborar o que tu acabaste de dizer, dizendo que eu me chamo Rui, e portanto se é ruidoso, a palavra vem de Rui, e considero Rui uma forma do verbo ruir. É um verbo pouco clássico, é pouco regular, digamos assim, é muito irregular, mas eu considero uma forma do verbo ruir. E, portanto, falando do ruído, tem que ter o silêncio acoplado. E, portanto, é isso. Nuno, qual é a tua noção de silêncio? A minha noção de silêncio é provavelmente quando a obra termina, não é? É quando estou mais sossegado, é quando qualquer uma das obras termina, fico em paz, fico em silêncio, fico a digerir. Nesse caso, a arquitetura induz-te paz a ti. O filme. Pequenos momentos, porque isto recomeça, não é? Começa e acaba, é um ciclo, pronto. Mas esses pequenos momentos, sim, é quando termina. Bom, muito obrigada aos dois por esta conversa. Espero que quem nos segue lá em casa tenha gostado também. Se houver alguma falha no som, alguma coisa, desculpem-nos por isso, mas estamos todos a habituar-nos Estamos todos a habituar-nos, com vontade de nos desabituarmos do teletrabalho, estamos a dar o nosso melhor e esperemos que possamos ver-nos em breve num palco, num espetáculo, num espaço de arquitetura e que possamos partilhar estas coisas que tanto gostamos e que são mais ruidosas que este silêncio das nossas casas. Muito obrigada aos dois
e boa tarde a todos os que nos acompanharam lá em casa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.